Olá, amigos do canal Em Espiritualidade. Nosso programa de hoje, vamos comemorar, vamos festejar o nosso 1 ano de programa Ponto de Vista aqui no canal Em Espiritualidade. Para mim é um motivo de alegria, porque tem sido um desafio muito positivo, muito favorável à minha própria evolução, comentar, trazer essas ideias que temos compartilhado com vocês nesse 1 ano. Teremos os 53 programas. Precisamente no dia 29 de julho de 2021, fomos ao ar com o nosso primeiro programa, Ponto de Vista, refletindo sobre um texto de Allan Kardec. E agora começamos também uma fase em que vamos intercalar entre temas que vamos refletindo sobre a vida, sobre a atualidade a partir dos princípios doutrinários. Vamos começar intercalando também um estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Um livro que tem grande importância para nós espíritas, porque ele faz essa ponte entre a doutrina dos espíritos e a mensagem de Jesus. E para a gente começar esse estudo, eu quero trazer para vocês o prefácio que Allan Kardec colocou no livro, que foi uma comunicação que o Espírito da Verdade, futuramente falaremos sobre este espírito, ou sobre estes espíritos, há um consenso muito claro sobre isso, mas vamos falar sobre ele futuramente. Aqui Allan Kardec, quando colocou essa comunicação que o Espírito da Verdade transmitiu, ele colocou a seguinte nota: a instrução acima, transmitida por via mediúnica, muito provavelmente por psicografia e não psicofonia, resume ao mesmo tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo desta obra. Por isso foi colocado aqui como prefácio. Vejamos então qual é essa comunicação do Espírito da Verdade. Ele diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como um toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e, num hino sagrado, se estendam e vibrem de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Essa belíssima comunicação, com muitas figuras poéticas, com muitas ideias que nós precisamos refletir, precisamos pensar. Quando ele nos fala que os Espíritos do Senhor são as virtudes dos céus, é essa grande e imensa legião de trabalhadores do mundo espiritual que está intensamente ajudando no progresso da humanidade, que vem trabalhando, ajudando, fazendo com que o homem progrida. Eles vêm iluminar o nosso caminho. De que forma? Através do conhecimento. A luz, a que muitas vezes muitos textos se referem, muitos ditados, muitas comunicações, mesmo passagens do Evangelho, é a luz do conhecimento. O conhecimento é luz que clareia, espanta as trevas da ignorância. Ele diz também nessa belíssima comunicação que os tempos são chegados. Desde o final do século XIX, nós já temos profundas transformações na humanidade. O Espiritismo, a doutrina espírita, ela vem trazer inúmeros elementos de reflexão, procurando aproximar o homem cada vez mais de uma compreensão mais autêntica do Evangelho de Jesus. Por muitos séculos, a cristandade se perdeu em inúmeras interpretações, conjecturas, com sistemas, com teologias diversas, debates, polêmicas, cismas, separações. E o que os espíritos enfatizaram desde o começo?
o respeito incondicional a todas as pessoas, o amor, a boa vontade para com todos. Ele diz no final, aqui no último parágrafo: homens, irmãos amados, estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros. Ou seja, a mensagem do Espiritismo é exatamente essa, de que busquemos uma transformação em nós, para que possamos nos tornar capazes de um dia amar as pessoas, de um dia realmente aceitá-las, compreendê-las, acolhê-las, recebê-las em nossa vida, sem esses sentimentos que nós temos tantas vezes de rivalidade, de antagonismo, de conflito, de repulsa, de distanciamento, de crítica. Tenho acompanhado, e aqui é inevitável trazer o tema que vemos diariamente, temos acompanhado em muitas redes sociais, mas principalmente nessa nova aí, o TikTok, que traz os vídeos curtos, pessoas num grande embate, numa grande conflito, né? Um acusando o outro de heresia. Vemos protestantes que acusam os católicos de hereges, vemos católicos que acusam os protestantes de hereges, vemos protestantes evangélicos contestando, acusando outros, vemos alguns anunciando catástrofes, destruições para aqueles que não professam a mesma fé. Em tudo vemos muitos ataques. E a mensagem de Jesus, ela sempre foi uma mensagem de amor, de união, de aproximação, e não de ficarmos ali criticando as pessoas e condenando as suas crenças, condenando aquilo que eles pensam de maneira diferente de nós. Nós, como espíritas, sabemos bem o que é isso, o que é o peso da discriminação religiosa, o peso das pessoas que querem muitas vezes considerar que nós nem somos cristãos porque não seguimos o cristianismo ao modo deles, aquilo que eles consideram que é cristianismo. Mas nós, espíritas, nos consideramos sim cristãos na essência, naquilo que é mais puro, mais profundo da mensagem de Jesus, que é essa busca permanente de amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Todas as comunicações que os Espíritos têm nos dado é nesse sentido, de que desenvolvamos em nós o amor pelo próximo e o amor a Deus. Isso é a grande síntese que Jesus certa vez fez. Aqui ele nos traz, nessa comunicação que agora analisamos, que é o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala dessas grandes vozes do céu que ressoam como o toque da trombeta. Jesus disse que o Consolador viria, que o Consolador traria esclarecimentos, trariam ideias, e essas vozes, que são os espíritos que começaram intensas comunicações de forma sistemática, de forma direta, desde aquele período da codificação, quando Allan Kardec começou a investigar o fenômeno, não que os espíritos não tivessem se comunicado antes, sempre o fizeram e sempre fazem, muitas vezes de forma muito sutil, já que as pessoas rejeitam a sua comunicação, sempre tendendo aquelas interpretações infantis de que seriam comunicações demoníacas. Eles nos convidam sempre ao amor, à observação das lições de Jesus. Então eles são essas grandes vozes dos céus que, ao toque de uma trombeta, um chamado do mundo espiritual superior, direcionado por Jesus, vieram convocar a humanidade ao conhecimento da realidade espiritual. E o Espiritismo, ele nos mostra que nós somos herdeiros inevitáveis das nossas ações sempre. Nós não temos como fugir. Muitos nas doutrinas cristãs que se desenvolveram ao longo dos séculos pregam a punição eterna, os suplícios eternos. Outros dizem que seremos aniquilados e entraremos no vazio total, não teremos mais consciência de nós mesmos, seremos simplesmente apagados da criação. Mas, diferente disso, o Espiritismo nos ensina que nós sempre teremos que voltar naquelas obras que deixamos inacabadas para reparar o mal que nós fizemos. Há uma grandeza nessa ideia extraordinária, porque ao invés de simplesmente aniquilar alguém que cometeu um erro, Deus aguarda que essa pessoa faça a reparação, que ela se modifique. E Ele propicia meios para que o espírito, ao evoluir, desenvolva a sua consciência e ele por si próprio assuma essa responsabilidade de
reparar o mal com o bem, fazendo algo em favor daqueles que ele prejudicou ou fazendo em favor de pessoas como aquelas que ele prejudicou. O Espiritismo nos traz uma responsabilidade perante as leis divinas extraordinária. Ele nos mostra que nós não temos como fugir de nós mesmos, porque nós sempre existiremos. Nós sempre estaremos sendo herdeiros daquilo que nós mesmos semeamos em nosso caminho. Dessa forma, então, ela é uma doutrina que traz muita responsabilidade, muito compromisso com ética, com valores, com princípios, com ideias que são sempre pautadas no amor, no respeito ao próximo. Por isso que a sua natureza é divina, por isso que a mensagem do Espiritismo é uma mensagem consoladora, é uma mensagem de esclarecimento, de instrução e de renovação da vida humana. Por isso que eu convido vocês nesse instante, em nossa oração, para agradecermos a Deus a bênção da vida, a oportunidade maravilhosa, Senhor, que temos de nos elevarmos, de crescermos, de aprendermos mais sobre as suas leis e de entendermos, Senhor, que cabe a nós o nosso trabalho, a nossa dedicação, o nosso empenho em nos renovar a cada dia, confiantes de que o Senhor nos provê tudo o que é necessário para que alcancemos as nossas realizações pessoais. Pai de infinita misericórdia, nós te pedimos, Senhor, abençoa a todos que nos acompanham, que nos amparam, que nos auxiliam com suas preces, e mesmo os nossos irmãos, que de alguma forma têm algum sentimento antagônico contra nós, Senhor. Aqueles mesmos que um dia já nos caluniaram, que todos eles possam ser abençoados, protegidos, amparados, Senhor, e possam encontrar paz em seus corações. Permita, Senhor, que todos possamos nos sentir fortalecidos e amparados, assistidos por essa legião amorosa de trabalhadores do bem, que incansavelmente nos acompanham, nos orientam, mas não resolvem os nossos problemas, mas não nos suprimem as lutas, porque sabem que elas são necessárias ao nosso crescimento. Que possamos ouvir suas vozes no fundo de nossas consciências, nos orientando, nos encaminhando, para que possamos acertar cada vez mais. E que nos dias que nos sentirmos cansados, abatidos, que nos sentirmos desiludidos com a vida, Senhor, possamos recordar que basta um pedido nosso, uma oração, e todo o céu se movimentará a nosso favor. E que toda essa assistência amorosa se apresentará em nós na forma do conforto, da consolação, da certeza de que nunca caminhamos sozinhos em nossa jornada evolutiva. E assim, Senhor, revigorados, conscientes das nossas responsabilidades, sabedores de que somos herdeiros do infinito, que possamos, Senhor, prosseguir em paz, em harmonia com os nossos irmãos. Graças te damos, Senhor. Meus irmãos, estas foram então as nossas reflexões para este nosso programa, que comemoramos aí 1 ano do nosso programa Ponto de Vista. Que todos possam ser muito abençoados, muito assistidos por Deus, pela espiritualidade maior, que todos possamos encontrar a paz que tanto buscamos. Continue compartilhando os nossos programas, curtindo aqui a nossa programação, curtindo o canal em Espiritualidade, ajudando na sua divulgação. E também as nossas outras atividades doutrinárias que podem ser acompanhadas pela nossa página antenormorais.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima.